Meus irmãos, a igreja ICR, a igreja cristã reformada, é uma igreja bíblica. E nós convidamos você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. O que nós vamos dizer para você nessa noite é que Jesus tem autoridade, mas a autoridade de Jesus, ela depende exclusivamente da sua fé. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto que leremos nessa noite, ele correlaciona esses dois assuntos: a autoridade de Jesus e a fé. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei cura. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Senhor Deus, nós bendizemos ao teu nome, te glorificamos pelos louvores, te bendizemos pelo intermédio da tua palavra, aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, e aquilo que tu queres dizer para cada um de nós nessa noite, Senhor. Dize conforme as tuas misericórdias, porque, Senhor, queremos nos regozijarmos da tua presença. Queremos nos alimentar, Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente da tua palavra, Senhor, porque somos necessitados. Ó Deus, descedenta a nossa sede, Senhor, nesta noite, através da sua palavra, Senhor, da tua palavra. Te pedimos: tem misericórdia de nós, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz, porque não queremos um culto em que a voz do homem seja ouvida. Nós queremos um culto liberto, um derramado do teu Espírito Santo, e que a tua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações diretamente, para que torne efeito, para que não saiamos da forma que entramos. Ó Deus, nos faz ouvir a tua voz nessa noite. Oramos assim, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o centurião, ele não era de Israel. Ele era um estrangeiro. Para ser centurião tinha que ser romano.
E era como se fosse um oficial da época. E aquela cidade estava sob o seu comando, sob a sua guarda. E meus irmãos, ele diz a palavra que Jesus entra em Cafarnaum. Mas olha bem, no Evangelho de Lucas, diz, e terminando esse discurso, qual discurso? O Sermão da Montanha. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala toda a sua doutrina. Em Mateus, Jesus ele entra em Cafarnaum após curar ou purificar um leproso. Mas no decorrer do Sermão da Montanha, olha o que foi dito por aqueles que estavam ali ouvindo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, nós vivemos debaixo da palavra de Deus. As leis são dos homens, mas o Senhor diz assim, ó, eu estou convosco todos os dias. Aquele centurião, eu creio que, a palavra não relata, mas eu creio que em algum momento ele ouviu Jesus pregando ou curando alguém. A palavra fala no verso 8, capítulo 1, diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Meus irmãos, a autoridade de Jesus foi demonstrada desde o Sermão da Montanha até aquele momento que ele encontra o leproso. E diz a palavra que quando ele entra em Cafarnaum, ele se encontra com o centurião. Mas devemos observar a expressão que Jesus usou no verso 10 do capítulo 8. E maravilhando-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiram, em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Eu queria deixar para cada um de vocês um relato, um comparativo. Porque Jesus naquele momento descreve um homem de tanta fé. Olha que Jesus encontrou com João Batista. João Batista era conhecido profeta da voz que clamava no deserto. João Batista, ele batizou Jesus. Imagine vocês que quando João Batista começava a pregar e a batizar, multidão o cercava. Chegava a ser incômodo para o Império Romano. Ele diz a palavra que quando João Batista foi preso, ele envia 2 discípulos a Jesus. E a pergunta que foi feita a Jesus foi a seguinte: olha, João Batista mandou-lhe perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Diz a João o que vês. Os cegos veem, os surdos ouvem, os que manquejam são curados, os aleijados. Diz a João que eu estou operando na vida da igreja. E meus irmãos, por que Jesus descreve que um centurião, alguém que não fazia parte de Israel, tinha tanta fé? Porque ele sabia que ia chegar o momento que nós teríamos um encontro com Jesus. Porque quando ele fala, ele descreve aqui, no verso 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Neste momento aqui, o Senhor, ele conhecia você. Ele sabia que um dia você teria encontro com Jesus.
Sabia que nós um dia teríamos um encontro com Jesus. E a promessa que ele nos fez é que sentaríamos à mesa com os patriarcas. João duvidou. Quando chegou o momento da sua morte, da morte de João Batista, ele duvidou. Ele mandou fazer uma pergunta. Mas nós queremos fazer um comparativo do centurião com o maior milagre que aconteceu na Bíblia. A ressurreição de Lázaro. Imagine vocês que o centurião, quando descreve a condição do seu servo, Jesus disse: vamos que eu irei curar. Jesus, naquele momento, queria entrar na casa daquele homem. Como ele hoje quer entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Ele quer hoje entrar e fazer morada na sua casa. E aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Irmãos, é uma maravilha. Jesus maravilhoso, não foi por acaso. Foi que aquele homem, ele não sentia-se um homem que merecia que Jesus entrasse na sua casa. Talvez você esteja nessa condição, contando seus problemas para Jesus. Mas Jesus não quer saber dos seus problemas. Jesus, ele quer entrar na sua casa para mudar a sua vida, para transformar o seu coração. E ele quer transformar e caminhar junto com você. Olha, quando Lázaro adoece, Maria manda um dos seus servos chamá-lo. Chama Jesus. Diz a palavra que Jesus disse que iria, mas não naquele momento. Meus irmãos, às vezes nós somos provados, as nossas fé é provada. Às vezes nós necessitamos passar por lutas, por dificuldades, para entender que a autoridade de Jesus independe da vida e da morte. Porque a autoridade de Jesus é sobre toda e qualquer situação. Não estamos aqui falando de cura, de benefícios, de bens materiais. Estamos falando que Jesus, ele pode resolver o seu problema, independente de qual seja ele. Diz a palavra que Maria, quando encontra Jesus, já tinha se passado 4 dias, e ela diz: olha, de 4 dias que Lázaro estava morto. Do momento em que ela manda chamá-lo. Imagine vocês que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria sentou-se ao lado de Jesus, ouviu Jesus pregar, e Marta se incomodou e disse: olha, manda que ela venha me ajudar. Ela disse: não, Marta. Maria escolheu a boa parte, que é a palavra, e Marta se sentou, alimentou Jesus. E quando ela necessitou de Jesus, naquele momento de enfermidade de Lázaro, Jesus disse que não era o momento. Porque o Filho do Homem, Jesus, seria glorificado com aquela doença, e aquela doença não seria para a morte. Mas vejam vocês que se passaram 4 dias, Lázaro já estava no túmulo. E Jesus chegou. Olha porque Jesus falou que em Israel não havia fé como a deste centurião. Marta e Maria se aproximam de Jesus e dizem assim: olha, Maria, eu não vos disse que o seu irmão haverá de ressuscitar? E elas disseram: sim, Senhor, haverá de ressuscitar naquele grande dia em que tu voltares para buscar a sua igreja. Ele disse: não, eu não vos disse isso, somente isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim está vivo, não verá a morte. Então Jesus fala de 2 situações: daqueles que irão ressuscitar após a morte, e daqueles que serão transformados no arrebatamento. E meus irmãos, eu confesso para vocês que aquelas mulheres deveriam estar muito tristes. Jesus se entristece com aquele momento. Não porque ele não sabia que ele poderia ressuscitar, não por isso, mas por ver que pessoas que o conhecem, que sabia que Jesus viria, mas não tinha fé que Jesus podia operar. Talvez você esteja nessa condição. A sua luta tenha te tirado todas as suas expectativas quanto a Jesus. Mas nós, como servos do Senhor, confiantes na sua palavra, devolvemos a você e dizemos: Jesus é aquele que opera com a sua palavra.
E Jesus deu a sua palavra ao centurião e disse: olha, pode ir. Vai se cumprir como tu disse, teu servo está curado. E Jesus diz assim: Marta, Maria, tira a pedra. E elas novamente duvidaram e disseram: Senhor, já fede, já está apodrecido, tem 4 dias, tira a pedra. E tiraram a pedra. Meus irmãos, Jesus fez uma oração: Senhor, eu oro a Ti, para que todos saibam que eu tenho que orar a Ti. Mas não é porque Tu não me ouves, é porque eu sei que Tu me ouves, mas para que todos compreendam que é uma oração, uma necessidade, uma súplica, um pedido de socorro. O centurião disse: Senhor, a diferença do centurião, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou chefe, eu sei que só basta somente uma palavra, e meu servo ficará curado. E Maria criou dificuldade até não tirar a pedra, mas Jesus: tire a pedra, porque Jesus tinha autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. E após ele orar ao Senhor, ele disse: Lázaro, sai para fora. Você pode até imaginar que isso aconteceu no passado, que não pode acontecer no presente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, na sua palavra, ele disse que é o mesmo hoje, ontem e será até a eternidade. Jesus é eterno. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Enquanto Jesus estava no céu, ele era o verbo vivo, a palavra. Quando Jesus desceu do céu, ele deu a sua palavra através do Novo Testamento. E meus irmãos, em momento algum, a palavra de Jesus deixou de ser cumprida. Marta, Maria e aquela multidão passaram a ter fé depois que viram Lázaro de pé. O centurião não viu nada disso. Ele sabia, ele disse: eu sou autoridade, sei que tu és autoridade no teu reino. Nós temos que saber que Deus enviou o seu único filho como autoridade e cumprimento da sua palavra, para que a palavra de Jesus servisse de autoridade para nós. E é o nome que está sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe qual é o desfecho dessa palavra maravilhosa? É quando Jesus diz assim: olha, eu irei e lhe darei saúde. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar no seu lar. Pois só Ele pode operar. Não deixa o pastor, nem a pastora, nem quem quer que seja entrar na sua vida, no seu lar. Se entrar, é um problema seu. Mas eu posso dizer que se Jesus entrar no seu lar, na sua vida, Ele vai operar. Vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, vai haver uma libertação, porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e Ele quer ser o Senhor da sua vida. Eu não sou digno, Senhor, mas me torna digno, Senhor, e entra na minha casa. Jesus tem uma palavra para você nessa noite, sabe qual é? Então disse Jesus a você, ele disse ao centurião, mas eu digo a você nessa noite: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tinha largado o serviço essa semana. Estávamos no domingo. Estávamos em casa e recebemos uma ligação de um colega do trabalho. Ele disse: olha, meu cunhado perdeu as esperanças. E ele queria que você desse uma palavra a ele e orasse por ele. Eu e minha família nos reunimos, preparamos em Deus, oramos a Deus, preparamos uma mensagem, um louvor somente.
E a mensagem que pregamos para ele foi essa, a do centurião. Coincidência, né? Não tem coincidência nenhuma. É o que o Senhor quer falar para cada um de nós. E ele já estava naquela mesma noite se preparando para ser entubado por conta da Covid. E o colega de trabalho, muito triste, disse: olha, nos ajude. Rapaz, é um cunhado que eu gosto muito, e a minha esposa está pedindo ajuda a você. Eu digo: olha, meu colega, eu não vou poder te ajudar não. Sabe por que eu não vou poder te ajudar? Porque quem vai ajudar o seu cunhado é Jesus. E fizemos conforme tudo que ele pediu. Cantamos um louvor, lemos a palavra e oramos. Meus irmãos, na quarta-feira, quando eu cheguei para o trabalho, ele ligou para o cunhado dele, que eu não conhecia. E o cunhado dele, falando, alegre, disse: meu irmão, você nem me conhece, e orou por mim. E aí, como é que foi? Naquela noite, meu irmão, meu corpo começou a dar choque a noite toda. Era como se alguém estivesse trabalhando no meu ser, em todo o meu corpo. Eu não consegui mais deitar, sentei. E eu via que o fôlego voltava. E o médico que chegou de manhã para entubá-lo disse: por que você está sentado? Ele fez: olha, eu não sei, eu sei que alguém orou por mim. Alguém me trouxe uma palavra. E eu estou sentado. Então, você está de alta. E para a honra e glória do nome do Senhor, ele já saiu. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse ao centurião: vai, como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Não dependeu da palavra, da oração. Dependeu sim do nome de Jesus e da fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê. E o justo, ele vive da fé. Talvez o que você precise nesta noite é entender que o centurião foi considerado por Jesus por causa da sua fé. E a palavra diz, sabe o que é que a palavra diz através de Jesus? Se tiverem fé como o menor grão, que é o grão de mostarda, dirás aos montes: lança-te, e os montes serão lançados. Exercite a tua fé, não no homem, mas exercite a tua fé em Jesus Cristo. E eu digo a você, só Ele pode te responder. Que o Senhor nos abençoe. Jesus, Glória, Santo, Graças te damos, Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. você pode até temer, você pode até duvidar, mas a partir do momento que você passa a crer, e que basta somente uma palavra, em nome de Jesus você vai vencer. Não porque eu estou lhe dizendo, eu estou lhe dizendo porque a palavra do Senhor, ela me conferiu que eu pudesse expressar que Jesus é um nome precioso e que a sua palavra, ela se cumpre. E meus irmãos, nessa noite, seja qual for o desejo do seu coração, coloque diante do altar do Senhor a sua vida. Primeiramente, buscando de Deus a salvação. A salvação é o ato de Jesus bater na porta e você abrir. E deixar com que Ele faça morada em seu coração. Lá no livro do Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer morada e quer entrar na sua casa. Não somente, basta você crer, a fé, porque sabemos que nós vamos viver da fé. Nós temos vivido da fé.
As dificuldades, as lutas, elas têm se levantado dia após dia. Peste, pandemia, mas em nome de Jesus, nós seremos vencedores. Amém, Senhor, aleluia. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós adoramos a Ti. Adoramos porque o Teu nome é o nome sobre todo nome. Adoramos porque em nome de Jesus nós temos vencido as nossas batalhas. Temos recebido socorro e auxílio de Deus. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome, porque a resposta para aquilo que nós pedimos, para aquilo que nós necessitamos, está diante de Ti. E Te pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, que Tu possas estar visitando cada um desses lares, confirmando, Senhor, a Tua salvação a cada um daqueles que se apresentaram diante de Ti, Senhor. Faz morada nesses corações, Senhor. Salva aqueles que, Senhor, colocaram as suas vidas diante do Teu altar. Por misericórdia, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, para que naquele grande dia o Senhor possa dizer a cada um desses, Senhor, que assistiram e adoraram o Seu nome: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos preparei. Senhor Deus, nós bendizemos, glorificamos e apresentamos a nossa glorificação e gratidão a Ti e este culto diante do Teu altar. Ó Deus, continua conosco. Continua, Senhor, conosco por misericórdia. Ó Deus, toma conta do meu lar, toma conta desses lares, Senhor, que estão, Senhor, pela internet nos assistindo, Senhor. Ó Deus, permanece nesses lares. Ó Deus, cura, salva, liberta, transforma. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Quero desejar a paz do Senhor e que Jesus faça morada no seu coração. Paz do Senhor. Amanhã nós teremos um culto. Um outro irmão estará aqui no mesmo horário, às 18h30. Convido você. Deus tem uma palavra para você. A paz do Senhor a todos.